O Senhor, Ele me deu essa palavra muito forte no meu coração. Eu já vinha estudando, que fala da carta de Paulo a Colossenses. Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E deixa eu só ver aqui o nome da pessoa. Epáfras. E Epáfras era discípulo de Paulo. Em algum momento Epáfras se converteu ao Jesus que Paulo pregava. E aí ele levou para Colossenses. Epáfras era de Colossenses. E lá ele começou a falar das obras de Cristo, da salvação, das maravilhas do Pai. E aquela cidade se converteu. Porém, quando você lê Colossenses inteiro, que não é grande, você vai entender que pessoas no meio do povo, no meio da igreja, se levantaram com certas teologias, certas doutrinas, certos dogmas, e eram pessoas que se achavam doutores da lei, pessoas que se achavam que tinham super conhecimento. E Epáfras estava batendo de frente nesse coração, né, nessa cegueira espiritual que estava tentando se levantar no meio da igreja. E aí Epáfras pegou e falou: foi esperto, vou recorrer a quem? A quem me dá uma direção, a quem me dá uma cobertura espiritual, quem escuta a voz de Deus assim como eu. E foi e recorreu a Paulo. E Paulo, de dentro da prisão, Epáfras falou tudo de bom que tinha na igreja, porque Colossenses era conhecido como uma igreja de fé, como uma igreja de amor. Mas mesmo assim se levantavam falsos mestres, falsos profetas, pessoas que se achavam que tinham muito conhecimento. Irmãos, já vamos entender algo, que todo conhecimento que você tiver no mundo, se você não estiver dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, esse conhecimento é vão. Não serve para nada. A palavra diz que que adianta um homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Então é necessário nós vivermos isso, entendermos que o primeiro conhecimento que nós temos que ter é da vontade do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 1, do 9 ao 12. E deixa aberta, tá? Que a gente vai ler um pouquinho. Colossenses 1, do 9 ao 12. Paulo ora pelos colossenses. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor. Repita comigo: digna no Senhor. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, em quem vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, existe pessoas dentro da igreja, existe filhos, existe crentes. Não estou falando dos que estão lá fora, estou falando de mim, de você, amém? Que muitas vezes se encontram perdidos, esmurecidos na presença do Pai. A pessoa vem, a gente vem para Jesus, a gente aceita Jesus, a gente se batiza, a gente vai para o encontro e, nossa, tá até aí mil maravilhas. Depois a gente ingressa na escola de líder. Ou, alguns ingressam em ministério, outros não. Uns continuam queimando com a chama acesa, mas outros simplesmente se esfriam, se esmurecem. Eles não conseguem ver o que Deus tem para cada um de nós. Entenda, irmãos, que aqui Paulo, quando ele está falando que, primeiro, ele ora pelos colossenses. Irmãos, algo que infelizmente muitas pessoas vivem nesse tempo, mas aqui não, amém? Paulo, ele orava pela igreja dos outros. Paulo, ele orava pelos irmãos sem nem ele conhecer, ele só ouvia falar.
E nós muitas vezes não conseguimos nem orar pelos nossos, que estão dentro de casa, que estão aqui na igreja. Quando eu falo que Paulo orava pela igreja dos outros, também pode ser outra denominação. Irmãos, os céus não vai pertencer somente a IAP, amém? Somos um povo escolhido do Pai, temos a graça de conhecê-lo assim como no mundo todo. Então é necessário, quando você se posicionar na sua oração, nem se for 1 segundo, coloque a igreja brasileira, a igreja de Cristo mundial, o corpo. É minha e a sua função orar por ela, amém? E Paulo, ele pega e fala, ele não para de falar, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Quando nós estamos tristes, esmurecemos, esfriamos, nos afastamos da presença de Deus, muitas vezes é porque a gente não entende a vontade de Deus. Isso nos causa insatisfação e ingratidão. Entenda, irmão, que se você estiver sentindo alguma dessas coisas no seu coração, som do teu coração. Paulo também fala isso em Romanos. Som do teu coração. Se você estiver sentindo isso, algum certo de insatisfação, não está acontecendo como eu quero. Eu não estou fazendo isso no ministério. Está acontecendo isso na minha casa, meu líder isso, minha discípula isso. Não, para. Porque insatisfação e ingratidão são contrários à linguagem do reino. Quando você entende a vontade do seu Pai, você não precisa mais entender a sua vontade nem a vontade de ninguém. Você não faz comparação, você não quer ser igual a ninguém. Você sabe, Senhor, é isso que o Senhor me deu? Então é isso que eu vou fazer. Você tem que estar feliz. Quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo ardendo dentro de nós, temos que estar feliz. Luana, o dia mal não chega? Chega. No crente não pode ficar triste? Pode chorar, deve. Mas chore no lugar certo. Corra para o lugar certo. Quantas vezes a gente está chorando e a gente no nosso travesseiro quer culpar Deus, quer culpar alguém pela nossa falta de fé, quer culpar dentro de casa, e nada está dando certo dentro de casa, mas nem você está dando certo. Comece a fazer diferença. Enquanto as pessoas esperam você atacar com palavras, você se posicionar de uma maneira grosseira, faça justamente ao contrário. Isso constrange o coração das pessoas, é por amor, irmãos. Eu não creio naquele evangelho que, se não vem por amor, vem pela dor. Não, porque a dor já sentiu naquela cruz. Então você vai vir por amor àquela cruz, não pela dor. Ele já levou tudo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É necessário nós termos esse entendimento e nos agarrar nisso, amém? Irmãos, a gente só vai conhecer a vontade de Deus. Aqui fala 2 vezes, tanto no versículo 9, tanto que no versículo 10. E crescendo no conhecimento de Deus. A gente só vai conhecer se a gente ler a palavra de Deus. Não adianta nós corrermos atrás de experiências. Não adianta nós sermos uma igreja que vamos para a igreja e vou adorar, vou estar lá com os irmãos, vou comer a pizza na La Nostra depois, vou ir para a célula, vou falar com o pessoal. Se isso é sua primeira motivação, está errado. Isso é bênção? Lógico que é. Viver em comunhão com os irmãos, o Senhor pede isso. Um edifica a fé do outro, um fortalece o outro. Mas a sua primeira motivação tem que ser: eu vou aprender mais do que Deus tem para mim. Independente de quem for ministrar, independente se tiver louvor ou não, se tiver dança ou não, independente se for num barraco onde não tem telhado. Você está indo onde? É pelo conhecimento de Deus. É por essa sede de conhecer mais dele. A gente conhece tão pouco dele, irmãos. A gente conhece tão pouco das pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais dele, que a gente não vê. E nós, como seres humanos, somos fracos, pensamos, não o vemos. Então como que vamos conhecê-lo? Tá aqui o manual. Não se distraia. Isso daqui não substitui o YouTube. Ou melhor, o YouTube não substitui isso daqui. Livros não substituem isso daqui.
um filme que fala da paixão de Cristo não substitui isso daqui. Eu entendi a cruz, eu entendi tudo pelo filme, a paixão de Cristo. Forte, forte, bênção, bênção, mas não substitui isso daqui. Esse daqui é nosso manual de vida, nosso manual de conduta. Vamos ler do 13 ao 20. 1 Colossenses ainda. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha o primeiro lugar. Fale, primeiro lugar. Porque foi feita a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Irmãos, ele me tirou e te tirou do domínio das trevas. Quando nós éramos dominados pelas trevas, nós agíamos por impulso carnal. Por exemplo, antes de eu me converter, eu vivi em prol do próximo final de semana. Onde vai ser o churrasco? Onde vai ser a festa? Onde vai ser o camarote? Onde vai ser a balada? Eu vivi em prol de ter olhares. Tem que estar no mais top lugar. Não, camarote tem que ser só das meninas para chamar a atenção dos caras. Era uma necessidade tão grande de ser chamada a atenção, de viver algo que não era para mim. Porque muitas vezes também, eu na balada, eu usando droga, eu me encontrava no canto chorando. O negócio estava lá pegando fogo e eu me encontrava no canto chorando, sentindo um vazio que eu sabia que não era aquilo para mim. Eu tenho certeza em algum momento da sua vida, em vários na realidade, o Senhor, o Espírito Santo, ele já você pode estar onde for, irmãos, pode estar no meio do inferno. Se o Senhor falar, esse filho vai me servir, você vai servir ele, amém? Então se ele fez isso comigo, se ele fez isso com você, ele vai fazer com a nossa família, ele vai fazer com os nossos amigos. A gente vai ver eles sentados aí, escutando a mesma palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Então quando ele nos tirou do domínio das trevas, irmão, ele nos tirou de tudo que nos levava a pecar, de tudo que nos tirava do sério. Aquela história, eu respondi mesmo, porque eu sou boca dura, é mais forte que eu. Mentira, porque o Senhor, ele te tirou do domínio das trevas e melhor ainda, te transportou para o reino do Filho amado. Ele não te tirou de lá e te deixou vagando. É por isso que a seriedade de nós sabermos e conhecermos a palavra de Deus, do que Deus tem. Porque Deus, ele não te tirou do lamaçal de pecado que você vivia. Ele não me tirou daquelas coisas horríveis que eu fazia para mim só ficar vivendo mediano. Ficar, hoje tá bom, amanhã não tô tão bem, depois pior ainda. Viver por momentos. Irmãos, nós não precisamos e não podemos ser crentes que vivem de momentos, que vivem de expectativa na experiência. Uau, eu quero um culto sobrenatural. Eu quero em casa, só lá no meu quarto eu posso falar em língua, só lá no meu quarto eu posso profetizar. Não! O Senhor, ele quer uma vida contínua, vivendo de glória em glória. Você é livre, você pode profetizar no ônibus, você pode profetizar no seu trabalho, você pode falar em línguas a todo momento, porque você está falando a Deus. Não interessa a opinião dos outros, não interessa o que falem de você. Luana, tem gente que me chama de bitolado, tem gente que só fala que eu vou para a igreja. É verdade, eu também recebo essas acusações.
E eu não estou nem aí. Se quiser me achar, vem aqui. Se quiser passar tempo comigo, vem receber palavra de vida. Vem ficar aqui, vem experimentar do que eu estou vivendo. Não se sinta julgado, amém? Irmãos, aqui é muito forte porque ele fala que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito da criação, de toda a criação. Antes que a terra existisse, ele já estava lá. O Espírito pairava sobre as águas. Depois é que veio que haja dia, que haja noite. Ele já estava lá. Então dele saiu principados. Dele saiu anjos. Principados são anjos, são poderes. Dele saiu todo o poder, está aqui. Por que a gente muitas vezes se encontra aí pessoas adorando a anjos, adorando a Maria, pensando que tem um intercessor além de Jesus? Não tem, não existe. Se tudo vem dele, para que eu vou adorar algo que veio depois dele? Se ele está no começo da criação, para que eu vou adorar a homens? Ai, nossa, tal pessoa é demais. Tal pessoa fala muito. Ai, eu sigo ele 24 horas, eu sigo ela 24 horas. Não! Ai, eu quero ser parecido com ele, eu quero ser parecido com ela. Não! Para que você está adorando algo que veio depois de Jesus? Queira ser parecido com ele, ele é o início de tudo. É uma ignorância quando nós estamos cegos, que é só Jesus mesmo para nos tirar disso. E aqui, ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Irmãos, essa passagem aqui, essa palavrinha, primogênito dentre os mortos, é a ressurreição. Ressurreição, entenda, não tem a ver com reencarnação. Há certas religiões aí fora que falam que Jesus reencarnou. Não, não existe isso. Está totalmente distorcido. Jesus, ele ressurgiu dos mortos. Ele teve uma ressurreição, o corpo dele. Houve uma ressurreição. Por isso que ele é o primogênito. Ei, a ressurreição já começou. Para muitos que pensam, não, a ressurreição não começou ainda. Começou, ele foi o primeiro. Nós vamos ser um segundo lote. Amém? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja sou eu e você. Muitas vezes nós estamos longe. Não está dando tempo de eu ir no culto, não estou conseguindo ir na célula, não estou conseguindo falar com o meu líder, não estou conseguindo falar com o pastor, não estou conseguindo fazer nada. Mas eu tenho Deus dentro de mim. Eu estou vivendo o que Deus quer. Mentira. Porque aqui está falando que ele é o cabeça do corpo. O cabeça guia e o corpo vai. Agora, quando o corpo quer tomar o lugar da cabeça, aí dá errado, dá ruim. Dá ruim quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Dá ruim quando a gente fala, não preciso disso. Precisa. Você e eu precisamos do que a Bíblia diz que precisamos. Então entenda que nada é feito pela minha ou pela sua força. Nada é feito pela força de pastor. Ele é o cabeça. Quando nós chegarmos aqui, a primeira coisa que temos que dar para ele é a nossa primícia, é a nossa oração, a nossa adoração. E não ficar reparando, tal irmão veio. Ai, ó a roupa de fulano. Não, isso é religiosidade. Aqui não, amém. O louvor, quando você chegar, irmão, é para eles, não é? E aí, vamos fazer o que hoje? Não é vamos fazer o quê? É o que ele quer que a gente faça. Como ele quer que eu dance para ele hoje? Às vezes, irmão, o Espírito Santo, ele vai falar para você apenas mais ficar ajoelhada do que ficar em pé aqui, porque é isso que ele quer. Então nós temos que entender que tudo é para ele, por meio dele são todas as coisas. Não adianta quando a gente coloca o nosso dedo, que nós temos mania disso. Colocar nosso dedo, fazer pela força do nosso braço, dá errado. Pode até sair legalzinho, porque ele é misericordioso, mas não sai perfeito, porque ele não está sendo cabeça daquilo. Ele não está sendo cabeça da sua empresa. Ele não está sendo cabeça do seu dia. O
cabeça do seu trabalho. Ai, muitas vezes eu me encontrei assim, irmãos. Ai, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, preciso cuidar da minha filha, preciso limpar a casa que eu vou receber visita, tenho que ir hoje para a igreja. Qual que é o meu tempo de ler a Bíblia? Muitas vezes eu estava pensando, eu tenho que fazer. Não, eu não faço nada, quem faz é Ele. Quando eu aprendi a Ele, escutar a sabedoria dEle para organizar o meu dia, aí sim deu certo. Quando eu aprendi que se chegou 2 horas da manhã, eu estou morrendo de sono, e eu não tenho que ler a Bíblia só porque alguém falou que eu tenho que ler todos os dias, que Ele vai me amar do mesmo jeito, eu evoluí. Quando eu aprendi que a vontade dEle é que hoje eu só fique com a minha filha, eu não limpe a casa, eu só fico com ela. Porque o que vem primeiro são nossos princípios, são valores. O nosso valor tem que ser do reino, os valores do reino. Ei, irmão, por favor, estou falando com quem é maduro. Não vai se apoiar, Senhor, você sabe que na minha semana eu estou trabalhando 15 horas por dia, então eu não consigo parar para ler a sua palavra, não consigo orar, porque eu estou muito cansada. Então a Luana falou que você vai continuar me amando do mesmo jeito. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito, mas você vai viver menos do que Ele tem para você. Não se apoie nisso. Porque o que me mantém, o que te mantém de pé, o que nos dá fôlego é isso daqui. É o tempo com Ele, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em casa. Pessoas quando assistem muito YouTube, ou quando estão se achando espiritual demais, começam a pensar que horas passadas com Cristo quer dizer algo. Nossa, hoje eu orei 3 horas. Nossa, eu me tranquei no meu quarto, já aproveitei, fiz um jejum e fiquei lá 24 horas. Tá, mas o que isso significa? É apalpável? O tempo que você passou com Ele? Eu te garanto que o Senhor, Ele pede que seja meia hora, 15 minutos, 1 hora de qualidade com você, do que 24 horas você pensando que está fazendo algo para Ele. Não é o fazer, é o ser. Nós precisamos ser. Você não precisa passar 24 horas trancado dentro de quarto para você ser, porque você vive 24 horas com Ele. Onde você está, o ambiente muda. Onde você está, a conversa muda. Para a honra e glória do Senhor. Tem pessoas que ainda não são convertidas, mas vão ser em nome de Jesus, que começam certos assuntos, eu chego e para. Por quê? Porque eles veem algo do Espírito Santo em mim. Eles veem algo, não, peraí, esse assunto aqui é muita contaminação, é muita sujeira, vamos parar de falar agora. Ela não faz parte disso. Ei, você não faz parte disso. Você não faz parte da rodinha de narguile. Você não faz parte da pornografia no seu celular. Você não faz parte disso, entenda. Tudo muda. É necessário mudar as vestes. Nossa, Luana, está sendo religiosa? Jamais, jamais. Não estou falando para você usar saia até o pé, ou não passar batom, sei lá. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você se olhar no espelho e falar: Espírito Santo, essa roupa está te agradando? Eu estou atraindo a atenção de quem? A atenção dos céus ou a atenção de homens? A atenção de mulheres? Essa fotinho aqui mostrando os músculos, o tanquinho, ou quem imagina que tem? Está atraindo a atenção de quem? Aquele biquinho. Você está achando que você está fazendo biquinho, irmão? Vamos falar a verdade. Você está fazendo biquinho para você ser sensual. Isso é um demônio. Quando você vai para o encontro, você aprende isso. Então biquinho não faz parte da cultura dos céus. Amém, irmãos? Eu pedi tanto para o Senhor me usar em amor. Desculpa. Entender
que o primeiro lugar é de Deus, irmãos. O primeiro lugar tem que ser dele. O primeiro lugar, quando você está esmurecido, quando você está cabisbaixo, tem que ser dele. O tema dessa ministração é viver de maneira digna em Deus. Por quê? Porque muitas pessoas estão em Deus, entre aspas, mas não vivem de maneira digna. É sempre, ó céus, ó dia, nunca vai acontecer comigo, só vejo acontecer com os outros, só vejo os outros casar, só vejo os outros viajar, só vejo os outros sobrar dinheiro para isso, trocar de carro, arrumar emprego, mas comigo nunca acontece. Não! Entenda que vai acontecer porque está na vontade dele, mas não é no nosso tempo e não é na nossa ordem. Ele tem algo muito lindo separado para mim e para você. É no tempo dele, não é no nosso. Amém? Irmãos, quando nós nos encontramos, muitas vezes vivendo de maneira indigna para Deus, as coisas não acontecem. Se você está olhando só para as coisas ruins da sua vida, entenda que você não está com o coração nele. Porque quando a palavra esperança aparece na Bíblia, muitas vezes ela foi traduzida do grego, amém? A palavra esperança do grego não é a mesma coisa da nossa esperança. Eu falo, eu tenho esperança que meu salário caia dia 27. Eu espero que meu salário caia dia 27. Mas a esperança que fala na palavra de Deus é a certeza. E esperança é certeza. Ei, eu tenho certeza, eu tenho esperança nesse evangelho. Eu tenho certeza desse evangelho. Eu tenho certeza que o que ele falou da minha vida vai se cumprir. Não estou falando que eu vou ser rica. Não estou falando que, nossa, vou ter milhões, vou converter 1 milhão de pessoas. Não estou falando nisso. Porque se o que ele tiver para mim for daqui 5 minutos, eu morrer, eu sei que a eternidade é a minha certeza. Eu estou feliz por isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que se esperam. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de Cristo. Eu tenho certeza que um dia Ele morreu para me reconciliar com o Pai. Ele morreu por mim e por você. É muito sério isso. Vamos ler em nome de Jesus do 21 ao 23. A vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigo do entendimento, por causa das vossas obras, mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, incorruptíveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura debaixo dos céus, do qual Paulo eu me tornei ministro. Irmãos, no passado nós éramos estrangeiros, as nossas obras más cegou o nosso entendimento. Um coração mau, um coração que quer puxar o tapete, um coração que vem soberba, que se acha melhor do que alguém, uma língua fofoqueira, uma pessoa mentirosa. Isso cega nosso entendimento. Aqui está falando, nós éramos inimigos do entendimento, porque as nossas obras más nos cegavam. Mas quando o Senhor vem, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Não está falando de carne pecaminosa, mas sim no corpo dele. Ei, aquela cruz, aquele corpo, naquele madeiro, cada prego tinha o meu e o seu pecado. Tinha o meu e o seu desleixo. Falta de vontade, falta de ânimo. Estava escrito lá, falta de ânimo da Luana.
Era isso que estava pregado lá, irmão. Por isso que quando chegar o dia mau, quando chegar as tribulações, quando chegar coisas que você não pode intervir, saiba que Ele pode. Entregue nas mãos deles e fala: Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda tristeza, toda amargura, toda raiva que tenta me dominar. Porque o seu coração não foi feito para isso. Nos apresentar santos, incorruptíveis e irrepreensíveis nele. Ah, Luana, isso é impossível. Não, não é. Não é. Eu creio numa igreja santa, incorruptível e inculpável na presença dele. Irmãos, entenda que santo, eu e você é santo, sabia? Santo significa separado do mundo para servir a Deus. Santo não é aquele que não peca. Porque nessa linha de raciocínio, santo, aquele que não peca, só há um. E está sentado à direita de Deus Pai. Então não se sinta culpado. Nossa, pequei. Nós que somos santos, que somos crentes, que somos filhos, acreditamos nessa palavra. Nós pecamos por acidente. Tem que ser acidente, irmão. Tem que ser acidente. Não adianta você falar que foi acidente e o seu coração saber que não é. Porque o Senhor, Ele sonda corações. Você pode mentir para o seu líder, para o seu pastor, para a sua família. Você pode mentir para quem você quiser. Mas o Senhor, Ele sonda corações. Ele sabe quando pecou por acidente. E a nossa diferença é que quando nós pecamos por acidente, nós corremos direto ao pé da cruz e nos arrependemos. Irmão, teve um dia que eu tomei uma fechada no trânsito. Foi no automático. Eu não falei o termo completo, filho da... Mas eu falei filho de uma égua. Eu poderia ter falado filho abençoado. Eu poderia ter falado alguma coisa, porque pelo menos Satanás não ia estar sabendo o que eu falei. Só o Senhor Jesus, Ele ia saber o que eu pensei. Mas na hora, quando eu tomei aquela fechada, eu estacionei o carro, na hora, meu olho encheu de lágrima. De tão ferida que eu fiquei por ter ferido o Espírito Santo. O que você fala, o que você faz, fere Ele. Ele vive dentro de você. Quando você faz algo que não é para você fazer, quando você anda com pessoas que não é para você andar, quando você faz coisas que não agradam a Deus, você está ferindo Ele, você está ferindo aquele prego, você está martelando mais naquele prego que feriu Jesus. Não foi para isso que Ele morreu, não foi para isso que Ele vive. Entenda. Se você acha que sua vida está boa até agora, servindo no mediano a Deus, imagina quando você decide servir Ele por inteiro. Se entregar. Tem gente que vem para a presença de Cristo, pensa que tudo vai mudar em 6 meses, em 1 ano. Às vezes pode, lógico, Ele é Deus. Ele é Deus de milagres. Mas Ele não tem pressa de nada, porque o tempo está nas mãos dEle. Ele sabe do que eu e você precisamos mais do que nós mesmos. Ele sabe o que é melhor a cada momento. Amém? E aqui é uma chave, irmão, que o Senhor, Ele nos deu. Permaneça aqui, ó, se é que permaneceis na fé. Irmãos, o Senhor fala tudo isso através de Paulo. Agora o Senhor te reconciliou pela sua morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante deles. Se é que permaneceis. Ei, o que você fez até ontem, o tanto que você estava santo ontem, o tanto que você louvava ontem, o tanto que você dançava ontem, o tanto que você ministrava ontem. As boas obras não ficarão esquecidas, porque o Senhor guarda em galardões. Mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é o hoje. Como você se encontra hoje. O permaneceis que Paulo fala aqui, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes. Irmãos, não tem como estar fundamentado em algo sem ser a palavra de Deus. Não tem como estar fundamentado em ser um bom ministro de louvor,
se você não está fundamentado na palavra de Deus. Não tem como você ser uma boa dançarina, uma boa bailarina de Cristo, se você não está fundamentado na palavra de Deus. São coisas que você está fazendo, enganando a si próprio, fazendo para homens te aplaudir, e não para Deus conhecer o seu coração. Então quando fala de fundamento, fundamento é rocha, fundamento é palavra. Tem aquela parábola da casa que foi construída sobre areia e a que foi construída sobre a rocha. Vai chegar um tempo na minha e na sua vida que vai bater uma tempestade, sim. E ali vamos ver onde estamos fundamentados. Onde está o meu fundamento que eu coloquei, Senhor? Onde está o meu coração? Onde estão os meus tesouros? Quando está firme, aqui firmes, fé, fundamento e firmeza. Firmeza, irmão, é aquele crente que não fica oscilando, que vê a aparência do mal e foge dele. Satanás, ele não vem com um prato falando, ó, eu sou o capeta. Não. Satanás, ele vem com um prato bonitinho. Ah, eu vou ir nessa festinha, vai ser legal. Ah, eu vou mandar um zap para aquela menininha, eu vou mandar um zap para aquele menininho, eu vou mandar uma fotinha de biquinho para ver como que eu tô. Satanás, ele vem assim. Automaticamente ele vai comendo, ele vai entrando por brechas que você e eu damos. E ele daqui a pouco já está tomando conta de tudo, já está tudo dando errado. Ei, mas caramba, há 1 mês atrás, há 6 meses atrás eu estava na igreja, eu estava na presença de Deus. E olha agora como está a minha vida. Ei, a culpa não é de mais ninguém, além de ser minha e sua. O Senhor, ele nos alerta a cada culto. Ele nos alerta a cada ministração, a cada célula. Ele nos alerta em tudo. Ele nos alerta por amigos, por irmãos da igreja, líderes, pastores. Ele nos alerta. Então escute a voz de Deus, escute a voz do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, amém? Irmãos, e para finalizar, versículo 27. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em vós é a esperança da glória, amém? Fale para o seu irmão que está ou do seu lado ou atrás, mas não deixe de falar, Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Cristo em vós? Ei, eu estou vendo aqui a glória de Deus perante mim. Cada um aqui, independente se você se acha indigno, independente se essa palavra está sendo dura, eu estou vendo aqui a glória de Deus em cada vida aqui. Quando você se olhar no espelho, quando eu me olhar no espelho, ei, esta é a glória de Deus. Eu sei de onde o Senhor me tirou, irmão. Eu não sei de onde Ele te tirou, mas eu sei o lamaçal que eu vivia. Eu sei o quanto escravizada eu era, querendo aprovação, querendo sentimentos dos outros. O tanto que eu precisava ficar usando bala de quinta a domingo para me sentir gente. Sem dormir eu me sentia gente. Ia trabalhar virada na segunda. Então agora eu olhar no espelho e saber, Pai, Cristo em mim é a esperança da glória. É isso que tem que ser a minha, a sua felicidade. E a glória, irmão, que tem que resplandecer não é aqui na igreja, é lá fora, é no almoço em família. Eu adoro ir aniversário das pessoas da minha família que não são crentes, porque eu sempre chego na pessoa, na cara de pau, podendo às vezes tomar um não, igual eu já tomei vários, essa aqui é a realidade. E falei, vamos fazer uma oração antes do parabéns, para você ser abençoado. Ei, estratégia, pelo menos você está profetizando ali na família, você está fazendo algo para Cristo, você está lançando a semente. Não se importe se não vai frutificar agora. O crescimento não vem de ti, vem do Pai, vem dele, é Ele quem dá o crescimento.
Nós temos vários exemplos, eu e você é um exemplo, irmão. Outro exemplo também que é muito conhecido, a vida do pastor Jonatas. A família dele orou 7 anos. E tem gente querendo viver o sobrenatural de Deus em 1, 6 meses, 3 anos. Não é isso. O crescimento é dele, o tempo é dele, ele vai dar. Apenas tenha a correta esperança. Não só espere, não espere. Por favor, não espere. Mas tenha certeza de que vai acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Eu creio que aqui, irmãos, dentro desta igreja vai sair pessoas que vão tocar nações. Amém, aleluia. Isso eu creio, Pai. Eu creio que vai sair pessoas que vão tocar bairros, que vão tocar famílias. Onde vocês entrarem, onde eu entrar, onde estava havendo contenda, briga, vai se cessar. O amor de Cristo vai estar lá, ser estabelecido naquela casa. Eu creio, Pai. Ei, eu estou falando de mim, de você. Ah, Luana, mas eu não consigo nem falar do evangelho pro meu pai. Eu não consigo nem falar do meu amigo, pro meu amigo, como você está falando que eu vou tocar nações. O Senhor, Ele falou que você vai tocar nações. Não interessa quem, mas comece, abra sua boca. Ezequiel não sabia o que falar, mas Deus deu um rolo e falou: come deste rolo, que as palavras sairão. É assim que o Senhor faz. Não se importe se a igreja só tivesse eu e você, irmão, já valia a pena estar aqui. De 12 começou o avivamento. 12 pessoas. Aqui nós estamos em quantos? De 6 pessoas começou numa garagem. Quantas igrejas saíram? Isso é a glória de Deus. Isso é permanecer no que Ele tem para mim e para você. Entenda a voz dEle, esteja suave, atentos ao que Ele tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, você que não aceitou Jesus, ainda não reconheceu como o único e suficiente Salvador. Vem aqui na frente, nós vamos orar. É necessário sim reconhecer, o Senhor pede isso. E se você que estava longe por algum momento, as coisas do mundo te distraiu, você estava vivendo no mediano, no médio, saiba que o Senhor tem sonhos lindos para realizar na sua vida. Venha também aqui na frente, ou levante sua mão. Nós vamos orar para que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. Quantos podem dizer isso? A minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca apaga, nunca apaga, não, não, não.
Glória a Deus. Se todo mundo aqui está firme com o Pai, entenda que essa carta de Colossenses não é para quem não é convertido. Entenda que é para a igreja. É a igreja de Colossenses, eu e você. Essa carta é para nós. Que nos sirva de alerta, que o Senhor é o único que liberta, que nós precisamos morrer mais, que você é santo, entenda isso, você é santo, que nós vamos nos apresentar incorruptíveis, inculpáveis ao Pai, e anseie em nome de Jesus mais do que tudo por este dia. Amém. Glória a Deus.